de fraturas tem tendência a aumentar porque temos cada vez mais doentes com próteses e, portanto, uma em cada 400 artroplastias por ano vai ter uma fratura e, como sabemos, a tendência é para aumentar. Sabemos que existem fatores de risco que têm a ver com a qualidade do osso, com a condição geral do paciente, com a agressividade das cirurgias, o tipo de fixação dos implantes, defeitos ósseos que hajam, a própria geometria dos implantes e também o volume de cada cirurgião, porque a experiência também conta nestas situações, sobretudo quando estamos a falar de fraturas intraoperatórias. E, portanto, temos fraturas de causa médica, que a nossa atividade é marcada por assumir a presença do risco constante e, portanto, estas coisas podem acontecer. E temos as fraturas que têm a ver com traumatismos de alta energia, de baixa energia, de fragilidade óssea. E podemos dividir ainda estas fraturas como sendo intraoperatórias ou de pós-operatório imediato ou de pós-operatórias tardias. Sabemos também que as fraturas acontecem com maior frequência nas artroplastias não cimentadas. Isso estará ligado ao tipo de fixação e, portanto, à utilização de uma impactação, de um press fit, que vai acrescentar a pressão nas corticais e pode levar a um aumento do risco de fratura. Como, por exemplo, no caso das cúpulas, porque umas são hemisféricas completamente, outras são elípticas, e quando elas são elípticas, elas têm um diâmetro na sua margem exterior maior. Isso é um tipo de geometria pensado para a fixação, mas que aumenta muito o risco. Como já disse, as cúpulas não cimentadas, porque elas são colocadas à pressão, e a displasia. A displasia é um risco que tem a ver mais com a preparação do leito ósseo. Habitualmente, fazemos muita formação de internos e, portanto, nós verificamos isso. Quando não há experiência, a pessoa está a fresar o acetábulo e está à espera de uma resistência, que na maior parte das vezes se verifica, mas outras vezes não. E a pessoa que não esteja alertada vai aumentando os diâmetros, e nisto tem uma lesão que é depois difícil de tratar. Como é que nós nos apercebemos disto durante a cirurgia? Nós temos uma súbita perda de fixação. Nós impactamos, habitualmente acontece no momento da impactação das cúpulas. Nós temos um leito preparado, nós sentimos uma certa resistência e depois vamos impactando a cúpula e há uma perda da resistência. Há uma coisa que acontece que fica frouxo e, se repararmos bem, muitas vezes a cúpula até aprofundou-se assim, ela entrou de repente. Isto levanta-nos logo a suspeita. Nós podemos tentar manipular a cúpula para perceber se ela está estável, se está fixa. Muitas vezes não conseguimos ter bem a certeza, mas se quisermos ter a certeza, nós tiramos a cúpula e vamos ver o que é que se passa no leito. Acho que é a maneira mais fácil de confirmar a suspeita e muitas vezes deparamos-nos então com fraturas intraoperatórias. Já do lado femoral, nós sabemos, portanto, que existe, tal como nos acetábulos, um risco maior de fratura nos implantes não cimentados, pelos mesmos motivos. Sabemos que nas cirurgias de revisão esse aumento do risco também é maior devido à menor quantidade de estoque ósseo, à maior fragilidade das corticais. E também sabemos que existem situações particulares em que esse risco acontece. Na fratura do colo femoral, portanto, estamos na presença de um osso osteoporótico e, portanto, se nós aplicarmos o mesmo tipo de energias a impactar os nossos implantes num doente osteoporótico que acabou de sofrer uma fratura, o risco de termos uma complicação aumenta. Uma coisa muito clássica quando se está a formar gente nova é quando temos uma protusão acetabular. Nós estamos a tentar explicar durante a cirurgia e, portanto, aconselho a explicarem aos vossos internos antes, porque 2 deles já me partiram fémures, a explicar que não se deve luxar da mesma forma, que muitas vezes é preciso fazer uma osteotomia in situ e muitas vezes não tem tempo de explicar isto e já está o fémur partido. Bom, não devia acontecer, mas já acontece. Uma coisa também que é bastante frequente é o nível da osteotomia do colo. Muitas vezes nós fazemos uma osteotomia um pouco mais alta, ficamos com um pouco mais de cálcar e aquilo vai funcionar como uma alavanca. E a nossa raspa não vai entrar bem alinhada, ela vai entrar tanto num eixo diferente da diáfise e também podemos ter problemas com isso.
A suspeita é muito simples, há uma mudança muito súbita naquilo que é a resistência para quem está a segurar a perna durante a cirurgia, vê-se que há uma hipermobilidade e se a fratura for diafisária, não há dúvida nenhuma, a coxa fica completamente móvel e portanto, é fácil de confirmar a fratura até sem qualquer tipo de raio-x. No entanto, o raio-x pode ser necessário durante a cirurgia para confirmar o diagnóstico. Bom, existem complicações associadas às próprias fraturas, que são a descompensação das patologias de base, a anemia, o choque, tromboembolismo, a imobilidade a que os doentes estão sujeitos, a própria infecção nosocomial por causa dos tempos de internamento. Mas depois vamos ter também complicações relacionadas com o tratamento, que eu falarei mais adiante. Nós temos várias maneiras de classificar estas fraturas. Do lado do acetábulo, se calhar, para mim fez mais sentido falar no Pascarella, simplesmente em que nós vamos tentar perceber se o implante está estável ou se não está, porque isso vai definir muito aquilo que nós vamos fazer a seguir para resolver o problema. Do lado do fémur, a conhecidíssima e clássica classificação de Vancouver, nem me dei ao trabalho de colocar outras, seria apenas para enumerá-las. E, portanto, as fraturas, antes de mais, elas previnem-se, vamos tentar não as ter, e do lado do acetábulo, o que é que nós podemos fazer? Claro que estará sempre ligado àqueles fatores de risco que eu falei há bocado, mas existem gestos técnicos que nós podemos ter presentes e com eles vamos evitar alguns desgostos. Como, por exemplo, a fresagem. A fresagem, portanto, nós estamos a retirar osso, estamos a tentar alterar a geometria para colocar os nossos implantes, mas estamos sempre a retirar osso. Ao estar a retirar osso, estamos a retirar resistência mecânica. E se nós tirarmos osso demais, nós vamos ficar com corticais muito delaminadas, muito enfraquecidas e, portanto, nós temos de ter cuidado no doente osteoporótico, porque o osso é muito fácil de ser retirado e, no caso específico da displasia, também, portanto, aquele mecanismo que eu falei há bocado, de não estarmos à espera de preencher o teto, porque se nós conseguirmos preencher o teto com uma fresa, quer dizer que já não temos os rebordos, quer anterior, quer posterior. E, portanto, atenção a isso. Impactação com o martelo, já sabemos. Do lado do fémur, o que é que podemos fazer? Bom, ter cuidado com as manobras de luxação, porque às vezes elas são um pouco traumáticas, às vezes a cápsula não foi bem aberta, o ligamento orbicular pode não estar completamente seccionado, fazemos muita força, podemos ter uma fratura. Se houver uma protusão acetabular, esse risco ainda é maior. Temos que ter cuidado com a orientação das raspas, muita atenção junto à ponta do grande trocânter, porque é lá que está a projeção do centro do canal medular e, portanto, nós devemos ir sempre pelo lado externo e a utilização dos martelos do lado femoral, muito cuidado com aqueles martelos maiores. A prevenção de fraturas no pós-operatório imediato conta muito com cuidados de enfermagem de qualidade, em que os nossos enfermeiros têm que ter alguns cuidados no posicionamento dos doentes, na sua mobilização, na sua transferência, na sua proteção, quando eles estão agitados com barreiras físicas, como grades. Nós, do lado médico, também conseguimos prevenir as médicas corrigindo a anemia, corrigindo a hipóxia, tendo cuidado com a associação de fármacos, que muitas vezes nós usamos analgésicos opiáceos. Isso, em conjunção com psicotrópicos, pode desorientar os doentes, eles podem ter quedas durante os dias após uma cirurgia. E na prevenção mais, digamos, de fraturas mais tardias, portanto, promover, apesar de ser um assunto clássico e por demais falado, é sempre importante promover um estilo de vida saudável. Os idosos que praticam exercício físico têm menos quedas, têm maior noção espacial, conseguem mais ter reflexos, conseguem evitar quedas ou cair melhor e, portanto, prevenir problemas. E, portanto, este assunto é muito importante. O Miguel Pada, há bocado, estava a falar da osteólise e realmente é muito importante nós operarmos precocemente, porque se nós deixarmos a osteólise andar, nós vamos ter uma fratura também.
E quando nós não conseguimos prevenir, temos que tratar, e o tratamento da fratura intraoperatório é muitas vezes parecido ao do tratamento em diferido, ou de uma fratura que é diagnosticada fora do bloco, e, portanto, nós vamos ter a preocupação sempre, muitas vezes, de saber como é que está o implante, se ele está estável ou não, porque nós poderemos, em alguns casos muito particulares, e se calhar raros, mas existem, tomar a opção de manter um implante, deixar que haja uma consolidação, uma cicatrização, proteger com descarga do membro e esperar que tudo corra pelo melhor. Isso nem sempre é possível, na maior parte das vezes não é possível, e quando o implante é instável, do lado acetabular, nós vamos ter que fazer uma revisão desse acetábulo e vamos ter que acrescentar a isso ou não uma osteossíntese. E por que não sempre uma osteossíntese? Porque muitas vezes a fratura é marginal, é uma coisa que pode ser resolvida com material de revisão simples. Muitas vezes um acetábulo de revisão simples também pode servir como uma placa de interna, em que nós podemos fixar duas metades de uma fratura com os parafusos. Os parafusos não devem ir só para cima, às vezes têm que ir para baixo, por mais arriscado que isso possa ser. E trago aqui pequenos exemplos. Uma osteossíntese feita com uma cage, uma osteossíntese feita com os parafusos da própria cup, ou então, em alguns casos, sobretudo para a coluna posterior, a necessidade de adicionar placas de osteossíntese. Tenho aqui uns exemplos, portanto, que pretendem ilustrar isso mesmo. Um doente em que a utilização de parafusos em várias direções permitiu fixar uma fratura. No caso do meio, a mesma situação, mas houve necessidade de pôr uma placa na coluna posterior. E aqui à vossa direita, a utilização de uma cage por causa de uma fratura da parede medial. Aqui, mais um exemplo, portanto, como vem, é possível pormos parafusos. Se o acetábulo for com orifícios em todas as direções, nós conseguimos fixar até no limite uma descontinuidade pélvica. Do lado do fémur, o tratamento conservador será uma raridade, mas consigo-me lembrar de algumas situações em que pequenas fissuras do cálcar incompletas me permitiram terminar a cirurgia apenas relembrando a mim próprio que o doente não poderia fazer carga durante uns dias. É raro. Muitas vezes o que nós temos que fazer é que ultrapassar esses defeitos, essas fragilidades, para permitir ao doente fazer carga, começar a mobilizar precocemente, e para isso as clássicas hastes de bypass, de apoio diafisário, às quais depois podemos acrescentar, consoante as circunstâncias, consoante os padrões de fratura, cerclagens, placas de osteossíntese ou nada. Como é aqui o exemplo, em que vos mostro maneiras de tratar uma fratura do grande trocânter, nas imagens da esquerda. À direita, fraturas metafisárias e diafisárias tratadas ou com placa ou simplesmente com a haste e umas fitas. Se a fratura acontecer no pós-operatório, portanto, correu tudo bem durante a cirurgia, ou até a cirurgia já foi há vários anos, e nós temos uma fratura, nós vamos ter um raciocínio parecido, em que, por exemplo, num caso de um acetábulo, se for um implante estável, e aí nós temos que nos basear muito na imagiologia, porque nós não vamos fazer uma cirurgia para testar a estabilidade do implante, mas o padrão de fratura muitas vezes dá-nos essa noção. Nós podemos tratar conservadoramente com uma descarga, ou se virmos que o implante é instável, nós somos obrigados a fazer uma revisão. Essa instabilidade até pode ser uma consequência de um tratamento conservador que nós conduzimos, e ao fim de umas semanas vemos que afinal não correu bem, e então mudamos de estratégia e vamos para a revisão, que poderá ser com ou sem osteossíntese. Como, por exemplo, aqui neste caso, em que foi necessário pôr um anel para poder fixar a fratura, portanto, um bocado parecido àquelas soluções do intraoperatório. Voltando à questão do intraoperatório. Bom, é preciso, para fazer cirurgias destas, é preciso ter material de revisão, porque se nós não conseguimos tratar intraoperatoriamente as coisas, o que é uma pena, porque muitas vezes conseguimos, com mais meia hora, resolver os problemas todos do doente. Voltando então aqui
às fraturas do fémur, mesma coisa, se o implante for estável, tratamento conservador, e muitas vezes todos nós já vimos nas nossas reuniões matinais dos nossos serviços a plateia a dividir-se, uns a defender o tratamento conservador, outros a dizer para ir já para o bloco. Muitas vezes o nosso lado não é aquele que ganha. Mesma coisa, se um tratamento conservador falhar, temos sempre a possibilidade de fazer o tratamento algumas semanas mais tarde. De qualquer maneira, se o implante estiver instável ou for a instabilidade criada pela própria fratura, nós vamos ter que usar da revisão e osteossíntese, ou só revisão ou só osteossíntese. Como aqui neste caso, em que uma fratura abaixo de uma haste que estava bem fixa foi resolvida com uma placa de osteossíntese e uns cabos. Aqui uma fratura metafisária em que o implante afundou, foi necessário substituí-lo. Fez-se um bypass, foi acrescentada umas cerclagens em aço para fixar melhor o fragmento proximal. Aqui uma fratura em que havia uma osteólise proximal, portanto uma fratura associada a uma osteólise. Estas fraturas são um pouco mais difíceis de tratar, porque o estoque ósseo é muito reduzido. De qualquer maneira, a estratégia passará por fazer sempre uma fixação distal à fratura para permitir a reabilitação precoce do doente, a marcha com carga e depois a reconstrução proximal, neste caso com a haste de revisão e umas cerclagens. Ou, como aqui, uma haste que já tinha sido objeto de tratamento de uma fratura prévia, uma nova fratura abaixo da haste, em que o que foi feito foi uma osteossíntese com placa. E aqui mais um exemplo. Aqui termino apenas com um caso, penso que só vi isto uma vez, em que foi necessário fazer uma prótese oncológica, uma megaprótese, num osso que não tinha qualquer ponta por onde se lhe pegasse, mas será a exceção. Em termos de prognóstico, sabemos que 55% destes doentes nunca mais recuperam o mesmo nível de autonomia que tinham antes da fratura. Sabemos que isto leva ao agravamento de morbilidades. A morbilidade é bastante significativa, com valores que podem chegar aos 30% aos 2 anos. E existem complicações associadas ao tratamento. As mais frequentes são novas fraturas durante o decorrer das cirurgias, a desmontagem dos implantes, a luxação, portanto, recorrente, mais a instabilidade até do que a luxação, a infecção, a pseudartrose das fraturas e uma claudicação persistente da marcha. Estas complicações são 2 vezes mais frequentes do que nas cirurgias primárias. A sobrevivência dos implantes também é menor, é apenas de 80% aos 2 anos, e temos nestas situações de revisão por fratura 15% a 30% de reoperações. Em conclusão, sabemos que as fraturas são frequentes e são cada vez mais frequentes, elas causam um grande impacto sobre o estado geral do doente, existem complicações associadas quer à fratura, quer ao seu tratamento, mas nós temos, portanto, que montar estratégias para diminuir a sua incidência, quer durante as cirurgias, quer após. Temos soluções de vários tipos técnicos para as resolver, mas sabemos que isto vai ter sempre um grande impacto sobre a autonomia dos nossos doentes. Agradeço a vossa atenção, bom dia. Idosa e com um osso osteoporótico que pudesse fazer uma carga mais imediata e uma recuperação mais rápida e não esperar pela integração. Dr. Silva, eu vou ser completamente franco consigo, em termos de cimentação na revisão, não tenho experiência. Uhum. Sei aquilo que sei dos livros, sei de ouvir os colegas falar, sei que é uma boa opção, reconheço vantagens. Na minha prática clínica não tenho grande experiência com isso, são situações muito raras. Isso vem um pouco da minha escola, não é? Que eu no meu hospital, como sabem,
o meu serviço usa muito o material não cimentado e se calhar faço este pequeno comentário. Se nós não conhecermos as técnicas todas, mas tivermos já vontade e tivermos previsibilidade com algumas, eu penso que andarmos a meter-nos pelo desconhecido muitas vezes não é a melhor política. Não desvalorizo a importância e o valor que terá a cimentação na revisão, no osso osteoporótico, claro que sim, mas também sei que o osso osteoporótico é um osso biologicamente menos ativo e, portanto, como nós precisamos de um bom osso para cimentar, não sei se em cenários de revisão, porque é osso que já foi eleito para outros implantes, a interface osso-cimento nova, não sei se será o melhor. De qualquer forma, reconheço que em algumas situações tem o seu valor. Sim, senhor. Obrigado.